Bom dia, boa tarde, boa noite, caros e caros ouvintes do Ogro Historiador. Aqui quem fala é Hugo Davi. Estou aqui hoje para o ungüento de número 33, em que eu continuarei com a série de podcasts sobre história da alimentação, e hoje falaremos sobre o açúcar. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. O título desse episódio, desse ungüento, A doçura pode mudar o mundo, é um slogan de uma marca de açúcar que eu conheci no Uruguai por ocasião de uma visita que eu fiz para estudar em 2013, e me chamou muita atenção esse slogan, A doçura pode mudar o mundo. E de fato, se nós pensarmos no consumo de açúcar desde o seu descobrimento, enfim, até os dias atuais, essa mudança de fato aconteceu, sobretudo ali entre os séculos 17 e 19, quando o consumo do açúcar se popularizou. Pois bem, as técnicas para a produção dessa especiaria, até então eu digo século 15, 16, é muito difícil precisar, quando é que a técnica para se refinar o açúcar começou a ser feita, pelo homem. Fala-se entre o século V, o século VI, ali justamente na região da Índia. Esse açúcar começa a ser produzido, depois se difundiu pela Grécia Antiga, enfim, até para outras regiões. Mas o fato, e aqui é o que nós vamos tratar hoje, é de como esse açúcar ele toma uma dimensão, uma proporção mundial muito grande a partir do século XVI, ali da era que a gente chama de era moderna, do colonialismo. Até então, as comidas doces eram muito raras, que se usava açúcar, de fato, para adoçar a alimentação. Mais comum era que se usasse mel ali no período medieval, até o século XV, XVI, eu estou falando em termos de Europa, tá? Era algo absolutamente incomum e usado, sobretudo, para práticas terapêuticas ou mágicas. O consumo desse açúcar, ele vem, e é super interessante pensarmos essa realidade, justamente do intercâmbio que aconteceu em função da expansão colonial, da expansão colonialista europeia. Nós vamos ter aí três grandes produtos de consumo que demandaram o açúcar e popularizaram o seu uso. Isso fez com que houvesse a necessidade, de uma produção de açúcar muito maior, e assim, é uma retroalimentação, Discutir o que veio primeiro é como discutir se é o ovo ou a galinha, mas é o consumo ou a produção que veio primeiro, mas de fato a expansão da produção de açúcar ela acontece justamente no contexto da popularização do seu uso. E essa popularização ela acontece na Europa setentrional em função de três bebidas, digamos assim: o café, o chá e o chocolate. E isso denuncia o quanto essa era colonial significou, o quanto essa era colonial trouxe de novidades, e de entrecruzamentos aí, tanto em questões culturais, como no caso aqui nós estamos falando sobre alimentação, em termos de costumes e usos, usos e costumes. Até o século XVIII, temos aqui o consumo médio de açúcar na Inglaterra era de 2 quilos por habitante por ano. Nós vemos aí no início do século XVIII essa média. Já no início do século XIX, esse consumo passa para 9 quilos per capita por ano. Hoje, segundo o levantamento de uma empresa voltada para o mercado financeiro, a StoneX, fala-se em algo em torno de 24 quilos por pessoa por ano em consumo mundial. Então, é um produto que, e com tendência de aumento, Aumento aí, quer dizer, o consumo de açúcar não tem diminuído. Isso está ligado, evidentemente, a problemas relacionados à obesidade, diabetes, cáries nos dentes. Então, o consumo dessas três bebidas, o café, que vem ali do Oriente Médio, que nasce na Etiópia e se difunde pela região da Arábia. O chá, que nasce na China, se difunde pelo Extremo Oriente e depois acaba chegando à Europa e também se difundindo. E o chocolate, que vai com os espanhóis para a Europa. O hábito de se tomar chocolate vai com os espanhóis justamente em função do contato com o Império Azteca no território americano, que foi feito por intermédio dos espanhóis. No início, esses eram produtos muito exóticos e que o seu consumo começa justamente nesse contexto ali
do fim da Reconquista, das Cruzadas, né, em que todos esses produtos começam a entrar na Europa e fazer parte da dieta, né, fazer parte do costume das pessoas, o açúcar começa a ser introduzido nessas bebidas, até então tomadas sem adoçantes, inclusive o chocolate, o café e o chá. Mas com a difusão do açúcar, como eu disse que era utilizado para práticas médicas, né, para farmácia, boticários, né, que eram os que faziam os remédios e utilizavam o açúcar para isso, a parte dessa questão do uso terapêutico começaram a utilizar na alimentação e transformar isso em hábitos. Então, a partir disso, consumo de bolos, de biscoitos doces, que começam a fazer parte também da mesa, né, das pessoas. Inclusive, fala-se em adicionar o açúcar ao vinho, que já era um velho conhecido do mundo mediterrâneo, mas adicionar açúcar então ao chá, ao café e ao chocolate. Isso se torna uma moda entre a aristocracia europeia do século XVII e se populariza no século XVIII e XIX, fazendo com que a produção desse produto, né, desculpa a redundância, com a produção do açúcar tome grandes proporções. Todas as potências coloniais vão trabalhar em seus territórios ultramarinos o cultivo do açúcar. Tanto a Espanha quanto a Inglaterra, a França e principalmente Portugal aqui no Brasil. Agora, quando eu falo que a doçura pode mudar o mundo, é porque é muito bonito pensarmos na produção do açúcar, na difusão desse costume, né? Porque afinal de contas o açúcar é muito gostoso, mas ele tem uma face obscura, que é justamente o que eu já falei também sobre a questão das doenças, né, relacionadas à obesidade, diabetes, cáries, etc. Mas também, no princípio, né, quando esse consumo começa a se difundir, nós precisamos observar que a produção do açúcar era feita através da mão de obra escravizada, né? E essa talvez seja a grande tragédia que carrega aí o consumo do açúcar, justamente porque financiou o consumo de açúcar, a produção de açúcar, ele estava intimamente relacionado ao aumento, à expansão do comércio de pessoas da África para serem escravizadas nas lavouras de cana nas Américas. Então, não só nas Américas, mas também nas ilhas ali do Atlântico, em que se produzia esse bem. Então, essa ligação que eu queria chamar a atenção, né? Nós temos pouco tempo aqui no momento, só mesmo para dar uma introdução, né, nesse tema, como que o açúcar, a partir da popularização do seu consumo no século XVII, XVIII e XIX, está atrelado à escravidão e até hoje, né, e hoje ainda mais a outros males, né, inclusive de saúde, não só sociais, como a questão da escravidão, mas também males de saúde, como a obesidade e a diabetes. Espero que vocês tenham gostado, obrigado para quem nos acompanhou até aqui, esperem, porque eu pretendo lançar mais episódios voltados para esses temas de história da alimentação. E siga-nos nas redes sociais, considere apoiar financeiramente o nosso projeto também, né? Lá no nosso site tem todos os dados de como você pode fazer isso, através do Pix, através do Catarse, né? Então, fique à vontade, siga-nos nas redes sociais. Se você não pode colaborar financeiramente, divulgue, mostre para seus amigos e até uma próxima. Tchau, tchau.